Olá pessoal, no insight de hoje eu quero falar sobre a ansiedade. A ansiedade que tem aí afetado muitas pessoas, né? Não só no Brasil, mas ao redor do mundo. O número é assustador de pessoas que estão com um estado, infelizmente, de muita ansiedade, devido ao estresse, devido aos pensamentos que estão sempre a 1000 por hora, devido a toda a pressão que o dia a dia oferece para muitas pessoas. E a ansiedade é uma porta de entrada, né? Para um estado deprimente, um estado depressivo. E muitas pessoas sofrem desse mal também, que é a depressão. Mas tudo começa pelo estresse, pela ansiedade, pela confusão dos nossos pensamentos sempre acelerados, sempre preocupação, sempre na expectativa. E a ansiedade, dizem que a ansiedade é excesso, né, de futuro. Já dizem que a depressão é o excesso de passado. E o estresse é o excesso do presente. Eu não diria que está errado, não. Psicologicamente falando, poderíamos fazer isso até para ter uma compreensão melhor e poder organizar um pouco mais os pensamentos em relação a entender o que acontece. Mas na verdade não é só isso, não. Existe muito mais do que a gente imagina embaixo do tapete. Porque a expectativa é algo que vem na nossa vida para trazer muita tensão, para trazer muita preocupação. A gente se preocupa por algo que provavelmente não aconteceu e por algo que provavelmente não vai acontecer. Mas é algo que, se cronicamente for alimentado dentro dos nossos pensamentos, é óbvio que de uma maneira ou de outra isso vai se manifestar no psicológico, no emocional, no físico e até na nossa vida. E atrapalha bastante dentro desse aspecto. Agora, dentro do processo da expectativa, a gente tem que entender que não se trata só do aspecto meramente sensorial, né, das sinapses do pensamento, mas tem muito a ver com o sentimento e tem muito a ver com a emoção. Então, no primeiro momento, para haver um maior entendimento, nós devemos saber que o sentimento é a recepção de tudo aquilo que você recebe de fora e da forma que você interpreta. Agora, a gente tem que entender também que a interpretação que nós fazemos sobre todas as coisas dentro do sentimento, que é o processo da percepção, do qual nós transformamos em convicção depois, que é aquilo que nós já falamos em outros vídeos, a gente tem que entender que isso são informações e são memórias que vêm para dentro de você e se torna uma convicção daquilo que você faz disso uma verdade. E nada que é externo vai externar a verdade da sua essência, a verdade daquilo que é e que não tem como mudar. É que nós trazemos conosco os padrões genéticos, os padrões sociais, os padrões familiares, os padrões religiosos, entre outros padrões que a gente estabelece dentro da nossa existência, dentro das regras humanas, e a gente vive sobre essas regras, sobre esses preceitos, para manter a organização, a ordem e o controle de tudo. É para isso que existe tudo isso de padrões. E é nesses padrões que se formou a sociedade, que se formou a personalidade, se formou o caráter das pessoas e a verdade absoluta de cada um. Porque cada um foi criado de um jeito, cada um aprendeu diferente, cada um tem uma percepção diferente daquilo que é externado no mundo e que ela absorve para ela. E a gente tem que entender que quando a gente fala de memórias, nós não estamos falando só de informações, nós estamos falando de informações que se tornam algo muito forte dentro do aspecto da energia, porque essas informações são absorvidas pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos,
pelas sinapses dos seus pensamentos, que formam todo aquele contexto químico que é emanado essas informações para suas células. As células do seu corpo são formadas de átomos, já falei sobre isso em outro vídeo, sobre os átomos, né? A nossa ligação com os átomos e o universo. Em outro vídeo eu falei sobre isso. E é exatamente isso que acontece. Então, se você observar de uma maneira geral, todas as informações elas estão impregnadas em você, daquilo que você acredita e dos padrões que você estabeleceu isso como uma verdade absoluta para você. Isso está dentro de você, não tem como evitar. Então, o que acontece normalmente é que isso vai para dentro do seu corpo e afeta diretamente todos os órgãos do seu corpo, direta e indiretamente. Isso vai passar uma corrente sanguínea, isso está impregnado nas células. As células ela tem uma membrana que é o cérebro da célula, é a membrana, é a memória. E veja você, nós temos aí bilhões de células no corpo e elas se comunicam entre si. Todas elas têm uma função específica de fazer a nossa renovação. Seu corpo não é o mesmo que 10 anos atrás, que 20 anos atrás, que 5 anos atrás. Por quê? Porque houve uma renovação celular. Houve uma multiplicação dessas células já renovadas. Mas, se você mantém as mesmas memórias, elas se renovam, são novas, mas com a mesma memória. E elas só vão voltar com outras memórias a partir do momento em que você, pela sua percepção e a sua convicção, baseado na verdade absoluta do nosso Criador, da existência de nós estarmos aqui, ou seja, do motivo de nós estarmos aqui nessa existência, porque vida somos nós. Então, às vezes até eu utilizo a nossa existência falando como vida porque é uma forma coloquial, uma forma mais fácil de você entender, mas vida somos nós. A existência é a vida que nós chamamos hoje, essa é a existência. E a expiação é a aprendizagem, é a nossa aprendizagem, a nossa evolução, a nossa lapidação, coisa que eu falei em outro vídeo sobre a expiação, é justamente isso, a lapidação para que a gente possa voltar à verdadeira essência da nossa natureza, assim como nós fomos criados, né? Pela imagem e semelhança de Deus. E quando eu falo imagem e semelhança de Deus, não é que Deus é um homem de cabelo branco, comprido e de barba. Não, não é isso. Né? Que está sentado num trono em cima das nuvens. Não, não é isso. Deus é tudo. Deus é o universo. Deus é os minerais, é os vegetais, é o mar, é o céu, é as estrelas, é as galáxias, é o sol, é a lua, são os animais, o reino animal, são os répteis, são todos os seres vivos. É Deus. É o ar que você respira. Você é a criação de Deus. E tudo que você contempla, e aquilo que você conhece, até aquilo que você não conhece, e vai conhecer um dia, foi criado por Deus, pelo nosso Criador. É assim que é. E tudo está ligado. Lembra que eu falei, não existe nenhuma ponta solta no universo. Nós é que acreditamos que está solta, mas não tem nada solto, está tudo no seu devido lugar. E tudo funciona como tem que funcionar. Tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. É nós que não conseguimos enxergar essa perfeição. Então, no primeiro momento, você tem que entender que essas informações ela vêm para dentro de você e faz parte da sua verdade. Não a verdade do Criador. É o tal da dualidade. É o tal de viver sobre o ego. Sobre viver sobre dois deuses. Sobre duas forças. A finita e a infinita. Né? Deus está lá em cima, o Criador está lá em cima e eu estou aqui embaixo. Né? Então, eu sou indigno. Não. A natureza de Deus está em você. Você é a criação de Deus. Você faz parte da essência de Deus. Você é obra dele. Você tem o espírito dele. Entende? É essa percepção que a gente tem que ter quando a gente olha para o mundo. Então, o que eu quero dizer para você é que a ansiedade, ela é tudo isso que foi falado
em relação a passado e a futuro e a presente, mas quando você vive pela ótica das coisas do passado, basicamente você matou seu presente, porque você vive em looping, você vive em círculos. Muitas vezes você até acha que a vida mudou, né? Porque você conquistou alguma coisa, ou porque algumas coisas deu certo, algum planejamento que você fez se concretizou, outros estão para se concretizar, outros você não sabe se vai conseguir. Isso numa visão finita, né? E aí você acredita que mudou. Só que ali na frente vai vir um gatilho dessas memórias aí, algo vai te lembrar e você vai voltar àquele mesmo sentimento, aquela mesma percepção, aquela mesma convicção. E você vai perceber que você está no mesmo lugar, que você não saiu. Mudou o cenário, mudou os lugares, as pessoas, circunstâncias, momentos e tal, mas dentro de você nada mudou. Então, se você observar, basicamente nós usamos, dentro da consciência, nós usamos apenas 1% da nossa capacidade cognitiva, no sentido primordial da nossa existência, a gente usa apenas 1%. O restante, eles são movidos por pensamentos automáticos, que são movidos justamente por esses padrões que nós adquirimos ao longo da nossa vida, desde o nosso nascimento e até antes dele, pela genética, que vem as memórias, que vem as informações dos nossos antepassados. Isso está impregnado em nós. Se nós queremos mudar essa realidade, nós temos que mudar de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, as coisas que acontecem lá fora, ela não pode alterar o que acontece dentro de você. E esse é o grande segredo da vida. E a única maneira de você ter acesso a isso é você conhecendo a sua essência. É você conhecendo o real motivo por nós estarmos aqui nessa existência. E como eu disse antes, independente do que você faz, como propósito ou como missão da sua vida, do seu trabalho, das coisas que você realiza no seu dia a dia, isso faz parte da existência, tem que existir, tem que acontecer. Mas isso não é você. Isso são coisas que você tem que fazer. Mas isso não é você. Isso faz parte da sua existência. Assim como faz parte escovar os dentes, tomar banho, trocar de roupa, né? Então não tem diferença. As necessidades que você tem de comer e de dormir, não tem diferença. São coisas que você tem que fazer. Mas isso não é você. Esse é o cumprimento que a vida lhe dá para você ter o seu bem-estar, você ter a sua segurança, você ter a sua alimentação, né, você se sentir bem, você ter satisfação. É para o seu bem-estar em geral. Então, tudo que existe na vida fora de você é um complemento da sua vida. Para você viver, para você existir de uma maneira harmônica, feliz, saudável. É isso. Tem muito segredo. Em relação às demais pessoas, como eu disse, quando eu falei do perdão, da compaixão, etc., da unidade, por exemplo, que tem em outros vídeos, é justamente sobre isso. O outro que vive fora de você, que são as outras pessoas, é a extensão de você. É a mesma natureza, as mesmas potencialidades, todos têm dons, todos têm talentos e todos têm as mesmas potencialidades. Embora em níveis diferentes, devido às circunstâncias e o envolvimento que ela tem com a verdade absoluta do seu Criador, o nível muda. Mas a natureza é a mesma, a essência é a mesma. É a essência do Criador, nada mais. Então a ansiedade, ela é desnecessária. Ela é só uma confusão na nossa cabeça. Quando você vive muito no passado, você está nesse círculo vicioso, você está nesse looping que nunca para, porque não tem botão de pausa, não tem stop. Está sempre em andamento. E você nunca vai conseguir controlar os seus pensamentos, por mais que você se obrigue. Tem pesquisas aí que dizem que nós temos 6.000 pensamentos por dia, tem outros que dizem que é 40, tem outros que dizem que é 50, tem outros que dizem que é até 70.000 pensamentos por dia, segundo algumas universidades nacionais e internacionais. Pode pesquisar, dar um Google aí que você vai ver. Então é impossível monitorar, é impossível você controlar esses pensamentos. Mas existe algo que você tem que fazer que é muito importante. Você só coloca para dentro de você aquilo que você quer. Então, se você está na busca do autoconhecimento, está tentando se aprimorar, está tentando buscar essa realidade,
dentro de você, da sua essência, você tem que entender que tudo que você olha, você não precisa colocar dentro de você. Lembra que eu gravei um outro vídeo que eu falei observar sem absorver, aplicar a neutralidade, é muito importante. É justamente sobre essa ótica. Porque quando você faz isso, você não coloca essas coisas para dentro de você. E tudo que você observa, ela acaba passando por um processo como se estivesse sendo descodificado. A coisa fica clara para você. E quando aquilo você acredita que está vindo para dentro de você, ela não está vindo. Na verdade, ela está dentro de você e clareia. Porque quando você olha as coisas com muita expectativa, você cria uma tensão muito grande. E essa tensão gira todo esse estado de inconformidade, de insatisfação, de tristeza. E isso, querendo ou não, é uma escassez. Isso, querendo ou não, acaba dificultando muito o seu crescimento. E você fica sobre essa visão. Mas quando você está sobre a visão acima do tempo e espaço, acima do que é finito, do que é determinado pelo homem, quando eu falo homem, é a humanidade, tá? Homem e mulher, enfim. Quando você está acima disso, que não é nada temporal, mas é atemporal, está sobre o tempo e o espaço, nascimento e morte, na linha do tempo, na linha da existência, na linha da expiação, mas está acima disso, né, que eu chamo de atemporal. Então você está numa unidade extrafísica da visão e de pensamento, porque essa é a nossa verdadeira identidade. Então aquilo que você se identifica hoje, em tudo que é finito, isso não é a sua natureza. Como eu disse, são complementos para o seu bem-estar. E o que diz respeito às demais pessoas que são seres humanos igual a nós, é extensão de nós porque faz parte da nossa natureza. Geneticamente você pode falar, mas é outro DNA, outro sangue, é outra corrente sanguínea, é outro tipo sanguíneo, não faz parte da minha família. Mas não é isso. Nós estamos falando da unidade, nós estamos falando da unidade da criação, onde somos todos irmãos e somos todos iguais. Além de sermos iguais, nós somos fontes da mesma energia, da mesma luz, da mesma essência, do mesmo espírito. Temos as mesmas potencialidades, embora devido às circunstâncias em outros níveis, como eu disse para você. Então, não faz sentido viver sobre a expectativa, não faz sentido viver sobre a ótica e a visão do passado. Porque o passado já foi, ele já morreu, ele não volta mais, ele está morto, está enterrado, é um arquivo morto. Ele foi bom enquanto ele existiu, ele foi útil. As coisas boas foram maravilhosas. As coisas que não foram boas, que tiveram ausência de bondade, essas pessoas, essas coisas você deve abençoar. E abençoar de verdade todo o seu coração, porque te fizeram o que você é hoje. Uma pessoa mais forte, uma pessoa mais consciente, uma pessoa que entende o que aquilo representava. E se não entende, está na hora de você buscar, de você enfrentar, de você não ter medo. Sabe? De você enfrentar essa realidade, de falar, não, essas coisas que aconteceram, pode parecer no primeiro momento que tenha ausência de bondade, sim, porque não está em conformidade com aquilo que o meu Criador gostaria, mas aconteceu e eu abençoo porque me ensinou qual é o caminho a seguir. E é isso que importa, é esse referencial que nós temos que ter. Então, assim como o sentimento é a recepção da forma da qual você enxerga o mundo e daquilo que você, a avaliação que você faz, a leitura que você faz do mundo e traz para dentro de você, nós temos também a emoção, que traz a convicção de tudo isso que por uma vez você acreditou e que se torna a sua verdade. Mas se é uma coisa externa a você, coisas do mundo, coisas do homem, ser humano, não está na sua essência. Então você está trazendo para dentro de você energias, memórias, informações, sentimentos que não são teus.
Então muitas pessoas acabam reclamando, que meu karma, que meu karma, que meu karma. Mas muitas vezes a coisa fica mais pesada porque você mesmo não conseguiu perceber isso. Você não tem essa intuição, essa leitura intuitiva, né? E isso é muito importante. E quando você está nesse processo de você se libertar de tudo isso, tudo muda. Essas percepções chegam a você. Essas intuições chegam até você. Sabe, como grandes ideias, como grandes descobrimentos, como uma luzinha no final do túnel, sabe? É uma forma criativa de viver. É muito legal. E cada dia você vai ter uma surpresa diferente quando você está nesse caminho. E você vai se surpreendendo com as coisas que vão acontecendo. Primeiramente dentro de você. Depois tudo à sua volta passa a se transformar também. É muito legal, é muito bacana. A obra do nosso Criador é muito perfeita. E o universo inteiro ele trabalha da mesma maneira, exatamente igual. Foi provado cientificamente e é provado também espiritualmente falando. As duas coisas estão muito ligadas. Então eu quero dizer para você que assim como o passado, ele não tem como voltar, ele é morto, é um arquivo morto, entende? O futuro não tem como te ameaçar, o futuro não tem como te fazer mal algum, percebe? Agora, se você traz esse passado e você vive dele, a sua célula se renovou, o seu corpo já é outro, mas a sua memória continua a mesma, a sua energia continua a mesma, as informações dessas memórias continuam as mesmas. Então o passado está em você. Ele já passou, ele já morreu, mas ele está dentro de você. Então você está revivendo ele todos os dias, todas as horas. E aí você mata o seu futuro. Você mata, porque se você está no passado, você nunca vai estar no futuro. E nem no presente. Então você não está no passado, porque ele já passou. Você não está no presente, porque você vive no passado. Então você também não está no presente. E certamente o seu futuro não existe. Entende? Você matou. Então se preocupar com o passado não faz sentido. Você viver dele também não faz sentido. Você viver da ansiedade, da expectativa do futuro também não faz sentido. Porque o futuro não tem nada para te ameaçar. Ele não tem nada para te machucar. Entende? Você está se preocupando por algo que não aconteceu e provavelmente não vai acontecer, que é o que eu falei logo no começo do vídeo. Então tudo que você tem é o agora. E é só isso que importa. Porque o agora é vida. E vida é você. E se você é vida, quem faz essa existência ter o sentido que você quer é você, pela sua consciência, pela sua decisão. Você tem que se decidir, você tem que querer, você tem que permitir que essa verdade absoluta do seu Criador entre dentro de você. Você tem que permitir, você tem que aceitar, você tem que querer, mesmo que você não acredite. E assim você vai se dar uma grande oportunidade de que a sua vida seja modificada de uma forma extraordinária. Então esqueça essa coisa de ansiedade. Entenda que a ansiedade não é um vilão. Entenda essa ansiedade. Saiba que de repente essa ansiedade que você está sentindo é uma grande oportunidade que está te dizendo exatamente onde tudo deve ser corrigido. E quando eu digo corrigido, é abençoado. Abençoa e você vai ver a grande mudança. Esse é o insight de hoje. Muita luz para você. Paz e amor.